De volta com o RN, uma semana depois do anúncio do Plano Safra para produtores de todo o país, o Rural Notícias faz uma análise dos recursos que foram liberados até agora com as principais entidades do país. Hoje, nós convidamos a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado, inclusive, segue aguardando as medidas em apoio ao agronegócio, 2 meses depois das enchentes que ocasionaram na morte de 182 pessoas, além de prejuízos bilionários no agronegócio. O repórter João Nogueira conversou sobre esse assunto com o economista-chefe da Farsur, Antônio da Luz. Vamos acompanhar. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui com o jornalismo do Canal Rural. Gostaria de te ouvir de que forma a Farsul avalia o novo Plano Safra 24-25. Vocês estão satisfeitos com o volume destinado aos recursos controlados? Olá, João. Olá a todos os amigos do Canal Rural. Nós temos que diferenciar primeiro o que é anúncio e o que é realidade. Eu acho que antes de olhar para a 25, eu acho muito importante olharmos para o Plano Safra que acabou de acabar. Porque, como o recurso não é do governo, o recurso emprestado, esses bilhões todos, são dos bancos e das cooperativas de crédito, nós temos que saber o quanto que, de fato, os produtores tomaram, quanto chegou nos produtores. No Plano Safra anterior, que acabou de acabar, o governo tinha anunciado 435 bilhões, e desses teve um crescimento, mas crescendo anúncio versus anúncio. Acontece que não foi exatamente isso que aconteceu. Dos 435 bilhões, na verdade, chegaram 369, ou seja, 15% a menos. E se nós olharmos na agricultura empresarial, dos 364, saíram 310, ou seja, os 15% a menos. Já a agricultura familiar, dos 71 bilhões anunciados, foram emprestados 59, ou seja, 17% menos. Lembrando que a agricultura familiar, 100% do recurso é controlado. E aí, falando em recurso controlado, nós precisamos entender o seguinte: do recurso que foi emprestado, houve um aumento dos recursos livres de mercado, que o juro é juro de mercado. Esse dinheiro do Plano Safra aumentou 31%, mas o recurso controlado, que é aquele que efetivamente o governo tem um papel, não no empréstimo, mas na equalização, na subvenção ao juro, este teve uma queda de 12%. Ou seja, se anunciou um volume maior, mas efetivamente o recurso controlado foi 12% abaixo do Plano Safra do ano anterior. E mais, de cada R$ 3 que foram anunciados no Plano Safra passado, apenas um foi controlado. Os outros dois foram livre de mercado, a juros de mercado, a regras de mercado. E aonde mais bateu isso foi justamente no custeio. O custeio, que tinha um anúncio de 272 bilhões, na verdade, saiu em vez de 272, 218. Nós estamos falando de quase 20% a menos do que o anunciado. E os investimentos até saiu mais do que o anunciado, saiu 5% mais do que o anunciado. Mas o custeio, que é a alma do crédito rural, nós tivemos uma queda de quase 20%. Então, João, antes de nós analisarmos o 25, nós temos que entender que o Plano Safra 24 não foi bem. Ele não entregou o que foi anunciado. E a parte que o governo controla retrocedeu. E a parte que é livre de mercado aumentou. Se é para ter juro livre de mercado, então vamos ver esse anúncio, quem sabe, pela Febraban. Faz mais sentido a Febraban, então, anunciar, porque é um juro livre de mercado, a maior parte do recurso. Agora, quando a gente olha para 2025, entrando no próximo Plano Safra, nós vemos um anúncio ainda maior. E nós ficamos nos perguntando o seguinte: se o governo, com recurso, com menos anúncio, né, não cumpriu, será que vai cumprir este que é maior ainda? E quanto que disso vai ser livre?
quanto que disso vai ser controlado? Porque o que nos interessa é o controlado. Então, nós entendemos que a coisa mais importante é o produtor saber o que está dentro de um plano safra. Porque às vezes ele deixa de comprar um adubo, um defensivo, num momento que tem uma boa relação de troca, esperando por um milagre, por um dinheiro que vai vir mais barato. E aí não vem o dinheiro mais barato e ele compra mais caro o insumo que ficou esperando. Perde o negócio e paga o juro mais caro. Então, é importante o produtor saber a realidade do que é o Plano Safra. Também nós consideramos, nesse Plano Safra, que foi bom um aporte maior para o Rio Grande do Sul na questão do seguro, mas muito insuficiente. Os percentuais que estão sendo dados de cobertura ainda são muito insuficientes em razão do aumento do prêmio que aconteceu. Continua a agricultura, teve uma melhora no seguro rural? Teve, mas o Proagro teve uma piora significativa. Os produtores continuam à própria sorte. Então, é um plano safra que é superlativo em termos de números, mas nós temos que ver se ele vai entregar ou se ele vai ser sendo contingenciado o tempo todo, como foi o Plano Safra 2024. Da Luz, eu ia lhe perguntar exatamente sobre essa diferenciação no seguro agrícola para o Rio Grande do Sul. A pergunta que fica agora é se as seguradoras elas vão se interessar para isso também, né? Exato. A gente não sabe se as seguradoras vão ter apetite para operar dessa forma. Mas aí eu vou deixar uma questão clara. O governo fez a parte dele nesse papel. Agora tem que ver a questão das seguradoras. O que eu acho que o governo precisa olhar com outro modo é o Proagro, porque esse sim está deixando muito a desejar. Os produtores estão indo para uma plantação da safra 25 à própria sorte, como aconteceu em 2024, esses produtores que são usuários do Proagro, e isso nos preocupa. E na parte do seguro rural, o governo fez uma diferenciação. Agora, é muito pouco recurso, muito pouco recurso, e a gente está dependendo de algo que não depende do governo, que é como as seguradoras vão proceder, qual vai ser o apetite delas diante desse incentivo que o governo está oferecendo. A partir do anúncio do Plano Safra e das demandas que vocês têm, qual que vai ser o trabalho da Farsul a partir de agora? Bom, a gente trabalha muito alinhado com a nossa confederação, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que, aliás, é, coordena todo esse processo creditício de formação do Plano Safra, não só pela Farsul, mas todas as federações de agricultura. E nós vamos monitorar, junto com a CNA, a liberação dos recursos controlados. Porque os recursos livres, esse não precisa de nada. Esse governo, o produtor chega na agência e o dinheiro está ali, esperando por ele. Só que o produtor vai lá em busca do recurso que é subvencionado, com juro mais barato. E nós queremos ter a garantia que aquilo que foi anunciado efetivamente será entregue, será levado aos produtores. E não é por culpa dos agentes financeiros que não entregam, não. Não é. É que falta a parte do governo, falta subvenção, o governo anuncia e depois não faz, porque fica contingenciando. E também tem outro ponto que nós vamos, junto com a nossa confederação, analisar com muito cuidado, é o orçamento de 2025. Porque parte de um plano safra, ele é composto do orçamento deste ano, mas ele continua no ano que vem até 30 de junho, aonde passa a valer, a partir de 1º de janeiro, um novo orçamento. É importante que hajam recursos suficientes no orçamento 25 para que se dê marcha ao plano safra também no ano de 25. Senão fica igual ao de 24, o tempo todo travando. Libera aqui uma tranche, aí fica lá um mês, forma uma fila no banco, libera um dinheiro a mais, só na fila, só mexe a fila, mas a fila continua longa. Essa foi a realidade de 2024. Esperamos que isso não aconteça em 2025 e nós vamos, junto com a CNA, vamos monitorar todos esses movimentos. Você citou o contingenciamento e exatamente nós tivemos na semana que passou um anúncio, né, do Ministério da Fazenda contingenciando 25 bilhões. Esse valor poderia, por exemplo, sair do Plano Safra, correto? Ele costuma sair do Plano Safra. Esse é o problema. O Plano Safra costuma, porque o que acontece? Nós temos um orçamento muito engessado.
A maior parte da nossa arrecadação é para pagar a Previdência. Depois nós temos que pagar o juro da dívida. Depois, e olha que não para de aumentar a dívida brasileira. Aí depois nós temos que temos aqueles gastos constitucionais, os percentuais da educação, da saúde, etc. Tem que passar para a justiça a parte dela, a parte do legislativo, enfim, dos outros poderes, né? Que tem seus orçamentos próprios, mas tudo sai do mesmo buraco, que é o bolso do contribuinte brasileiro. O que sobra é pouco. E parte disso que é pouco tem verbas que não podem ser contingenciadas. O orçamento da agricultura todo pode ser contingenciado. Então termina que a tesoura sempre chega no agro, quando não começa pelo agro. Daluz, muito obrigado pela sua presença aqui no jornalismo do Canal Rural. Muito obrigado, João. Prazer falar contigo, com toda a audiência do Canal Rural.